Acolhimento. Muito boa tarde, caros encarregados de educação do 7º, 8º e 9º anos. Estamos aqui para uma sessão de acolhimento à Zarco, neste início, deste arranque de ano letivo. Esta reunião, no final desta reunião, desta apresentação, onde irão falar também o Sr. Presidente do Conselho Geral, o Sr. Presidente da Associação de Pais da Zarco e também a nossa coordenadora da Educação para a Saúde e das questões da saúde, o nosso ponto focal no que diz respeito à Covid-19, irá também deixar aqui algumas recomendações e algumas orientações. Para quem não me conhece, eu sou o diretor da Zarco, sou José Ramos e tenho aqui o meu e-mail, diretor@zarco.pt, que se houver necessidade de algum contacto direto, poderão utilizar sempre que considerem que é importante para resolver qualquer situação. Bem-vindos à Zarco, pais e encarregados de educação, todos os que estão aqui presentes nas reuniões. Para alguns pais é a primeira vez que estão numa reunião deste género. Infelizmente estamos numa reunião à distância, não podemos estar em contacto físico um número muito grande de pessoas e por isso, pelo segundo ano consecutivo, prescindimos destas reuniões presenciais e por isso para alguns pais não tiveram ainda a oportunidade de ter as reuniões comigo, mas para outros já conhecem, já estão habituados a estas reuniões de início de ano que são bastante importantes para nós ficarmos a conhecer como é que a Zarco funciona, o que é expectável que os pais contribuam também para a formação dos jovens e percebam no fundo que tipo de escola é que é. Somos uma escola de trabalho. Pronto, efetivamente, os alunos que vêm para a Zarco não lhes é proposto uma vida fácil. Nós somos uma escola em que o trabalho justifica efetivamente os resultados. E quando nós falamos numa escola que está habituada a ter resultados de excelência, portanto, para nós temos que essa máxima que é, em função de um trabalho de qualidade, nós iremos ter bons resultados. Falando de resultados, nós temos aqui uma quantidade de indicadores que nos dão informação relativamente ao que a Zarco tem vindo a trabalhar. Este ano é algo que nós vamos ter que investigar e investir para perceber o que é que aconteceu no ensino básico no último ano, em que pela primeira vez em muitos anos ficamos ligeiramente abaixo das médias nacionais, mas que para nós, embora estamos a falar de taxas relativamente altas também, estamos a falar de percentagens da Zarco de 93%, 94% e 96% de sucesso e, portanto, estamos com excelentes resultados, mas mesmo assim, devemos verificar o que é que se passa no comparativo com a escala nacional e com as médias nacionais. No que diz respeito aos resultados externos, este ano, como sabem, não houve exames do ensino básico, no nível de exames do ensino secundário, nós ficamos acima da média nacional em todas as disciplinas de exame, o que também para nós é motivo de orgulho, uma vez que, efetivamente, em algumas disciplinas nós ficamos bastante acima da média nacional. Nos quadros de excelência da escola, nós temos vindo também a aumentar ao longo dos anos o número de alunos que estão no quadro da escola. O ano passado tínhamos no total 16,2% de alunos nos quadros de excelência da escola e estamos a falar que quadros de excelência da escola, numa escola extremamente exigente, onde o quadro de excelência só é alcançado no básico por alunos que tenham tudo 5 e no máximo apenas um 4 e a nível de ensino secundário os alunos têm que ter média de 18. Isto, reparem que nós neste momento já temos a nível de ensino secundário 22,3% de alunos nos quais é seu, ou portanto com média igual ou superior a 18, o que significa que é quase um quarto dos alunos da escola do ensino secundário estão já nos quadros de excelência, o que é extremamente positivo para nós. Temos aqui estes 5,8% do ensino básico que tem a ver com os resultados do ano passado, mas na globalidade nós passamos de 16,2% no total de alunos nos quadros de excelência do ano passado para este ano para 17,6%. Bem-vindos a um ainda estranho ano letivo. Infelizmente, ainda a escola não é a escola que nós queremos ter. A Covid tem-nos impedido de muita prática pedagógica que estamos habituados, com a qual estamos à vontade para trabalhar com os alunos. O processo de ensino-aprendizagem
tem funcionado. Nos últimos 2 anos as coisas complicaram-se, muitas coisas que nós tivemos que adaptar a nossa prática, a realização das nossas práticas pedagógicas tiveram que ser repensadas e readaptadas e, portanto, nós este ano, infelizmente, ainda vamos ter um ano estranho, na expectativa de que, se tudo correr bem, nós consigamos daqui para um ano voltar a uma esperada normalidade. A responsabilidade de estar nesta escola tem a ver pura e simplesmente porque houve muitos alunos que tentaram entrar na escola, que tentaram pedir transferência para a escola. Ainda hoje estamos a receber pedidos de transferência para a Zarco, o que é efetivamente motivo também de orgulho, por um lado, porque se percebemos que há um reconhecimento do trabalho desenvolvido pela escola. Eu costumo brincar a dizer que é a melhor escola, não é do país, pronto, não é por isso, pode ser a melhor, pode não ser. Nós temos que ser, temos que dar todos o máximo que pudermos, nós temos que ser melhores que nós próprios e queremos, portanto, conseguir estar a construir uma excelente escola para o futuro. A responsabilidade tem a ver com isso. Pronto, os alunos que estão cá neste momento, os vossos educantes, são alunos da Zarco, foram os alunos que conseguiram entrar na Zarco, houve outros que não entraram e, portanto, quanto mais não seja por respeito por esses alunos que não entraram e que gostariam de estar aqui, os alunos que cá estão terão mesmo que trabalhar, terão que dar o máximo, terão que ser, conseguir atingir os seus objetivos e ter que ser felizes aqui na escola. No que diz respeito ao número de alunos para o próximo ano, temos aqui este quadro, onde nos fala dos alunos do básico, secundário e de adultos. Temos aqui segmentado para o ensino básico, temos aqui 136 alunos do 7º ano, 149 no 8º ano, 152 no 9º ano, distribuído por rapazes e raparigas, como podem ver nesse quadro também. A nível de ensino secundário, vamos ter 515 alunos para o ensino secundário, vamos ter 224 alunos para os cursos profissionais, com estas ofertas formativas também. Vamos ter 403 alunos de alunos adultos, portanto, não tem muito a ver com os encarregados de educação que estão aqui, a não ser que, e já tem acontecido várias vezes, os encarregados de educação possam também estudar nas Zarco e complementar formações que não tenham ainda conseguido realizar e, portanto, também fica aqui o desafio de a Zarco também oferece formação para adultos. No total, vamos ter 1.589 alunos, isto poderá haver aqui uns ajustezinhos, há sempre ainda alguns alunos que entram, as matrículas para os alunos adultos desenvolvem-se até dezembro e, portanto, aqui pode haver aqui alguma variação, embora que ligeira. No que diz respeito ao pessoal docente e não docente, nós vamos ter, a nível de professores dos quadros da escola, vamos ter 109 professores, vamos ter 21 quadros de zona pedagógica, professores que são de uma zona pedagógica que estão afetos à Zarco neste momento, professores em mobilidade por doença são 14, técnicos especializados para os cursos profissionais, temos 2 técnicos especializados já contratados, vamos ter 20 professores contratados que já estão colocados na escola, já estão a trabalhar, e a aguardar a colocação temos apenas 2 professores, o que dará um total de 168 professores que vão trabalhar este ano aqui na Zarco com os alunos. A nível pessoal não docente, temos 26 assistentes operacionais, temos 9 assistentes técnicos, que são manifestamente reduzidos. Nós estamos com déficit de assistentes técnicos aqui na escola, e só isso é que justifica estes dias anteriores ao arranque das aulas, as filas de alunos que estavam à entrada dos serviços administrativos, alunos e encarregados de educação também, e que só é justificado, efetivamente, por falta de pessoal não docente nos serviços administrativos, que deveria existir em número suficiente para darmos resposta a estas situações. Penso que as coisas já estarão agora mais ou menos resolvidas em termos de grande aglomeração agora do arranque do ano, mas continuamos na expectativa de virem a ser colocados novos assistentes técnicos. A nível de técnicos superiores temos 3, portanto são pessoas que viram a sua profissionalidade requalificada e estão a trabalhar aqui na Zarco. Temos a nossa psicóloga, a doutora Isabel Vilaça, dos Serviços de Psicologia e Orientação, e temos 2 psicólogos do Centro Qualifica a trabalharem também com adultos. Na Zarco é assim. Para quem já está na Zarco há algum tempo, já sabe que é assim, já conhece todas estas regras. Para quem está de novo, vai agora ficar a conhecer algumas delas. Os horários são este formato, temos 2 entradas separadas, temos um grupo de alunos do básico que entram às 8h50 da manhã, que entram às 8 horas da manhã,
e outro grupo que entra às 8h15. O objetivo é evitar a aglomeração de alunos na entrada da escola. Há aqui um desfazamento em que um grupo entra 15 minutos mais cedo do que o segundo grupo, para evitar esses desfazamentos. Recomendo que os pais que vêm trazer os alunos à escola que digam aos filhos para que, quando chegarem, para entrarem de imediato para a escola, porque eles dentro da escola estão seguros, eles cumprem as regras, os alunos têm sido exemplares no cumprimento das regras de proteção e de autoproteção e, portanto, eles estando dentro da escola, a escola é um lugar seguro onde eles podem estar e os pais podem estar descansados, mas se eles ficarem fora da escola, à porta da escola, nos portões, à espera que cheguem os colegas para se encontrar, e nós temos que compreender a vontade que eles têm de se reencontrar com os colegas e estarem ali um bocadinho a conversar, a divertir-se um bocadinho, mas se conseguirmos motivar e ajudar os vossos educandos a entrarem rapidamente para a escola e depois tentarem, mesmo já dentro da escola ou na sala de aula, poder eventualmente recuperar alguns desses desencontros que tiveram durante as férias, seria o ideal. Da parte da tarde, as aulas retomam-se às 13h40 e o outro grupo entrará às 13h55. Terminam as aulas da parte da manhã às 13h20 para um grupo, 13h35 por outro, e o portão de saída não é o mesmo da entrada, vão sair pela parte de trás da escola, do lado do tribunal, de forma a evitar precisamente que os alunos que estão a sair da escola se confrontem com os alunos que estão a entrar para o início da tarde e, portanto, que houvesse ali muita gente, muito aglomerado de pessoas em sentidos contrários. Portanto, estas são a lógica dos nossos horários desenvolver a partir de hoje. No que diz respeito à matriz curricular do ensino básico, é esta, pronto, a única situação que vos queria chamar a atenção, isto é a matriz nacional, pronto, nós fazemos a mesma situação, a única coisa que nós trabalhamos, se calhar ligeiramente diferente das outras escolas, é a rentabilização aqui destes 50 minutos, porque dos 275 total, dos 200 minutos, 250 minutos total, sobravam aqui 50 minutos que nós vamos rentabilizar, já vos vou explicar como é que vamos rentabilizar. E a situação que existe, que é, há a possibilidade das escolas complementarmente fazerem uma oferta formativa. A nossa oferta formativa complementar está definida como sendo uma oficina multimédia para o 7º ano, oficina de expressão em movimento para o 8º ano e oficina de pensamento para o 9º ano. O que é que acontece? A carga curricular semanal no ensino básico são 1.500 minutos, sem a oferta complementar. 1.500 minutos permite que os alunos tenham as aulas todas só de manhã. Se nós tivéssemos mais 50 minutos, já não cabiam de manhã, porque nós temos, como sabem, 6 horas por dia e, portanto, 6 vezes 5, 30, e ocupávamos as 30 horas semanais. A 31ª já obrigava a passar para a parte da tarde e isso obrigava os alunos a vir da parte da tarde, que nós, o ano passado, evitamos de todo. Este ano vamos começar, eventualmente, a flexibilizar qualquer coisa, irá haver algumas atividades com os alunos do básico também da parte da tarde, que depois irão ter essa informação, mas nós, para já, a decisão foi não oferecer esta disciplina complementar do currículo ainda este ano, por questões de precaução. Ainda na matriz curricular temos aqui a nossa experiência, que é, como nós estamos em regime de semestralidade dividida a meio, nós temos 4 períodos em vez dos habituais 3 períodos que as escolas normalmente têm, e o nosso regime de semestralidade faz com que nós juntemos as disciplinas de língua estrangeira 2 com a educação visual, e em vez de cada uma delas ter 2 aulas semanais, passam a ter 4 horas semanais durante um período, e depois trocam e passam a ter outra disciplina. Ou seja, neste caso, acontece o mesmo com a História e com a Geografia. Quando uma turma está a ter História, não está a ter Geografia. E a outra turma está a ter Geografia e não está a ter História. Depois, no período seguinte, trocam das ciências. E acontece o mesmo também aqui nas Ciências Naturais e Físico-Químicas, onde acontece o mesmo também. A STIC e a DAC, que eu vou já explicar o que é, também acontece da mesma forma. Eles têm 100 minutos durante um período e depois trocam e passam a ter, se tiveram a ter TIC, passam a ter DAC, e se estavam a ter DAC, passam a ter TIC. O que é isto da DAC? A DAC é o domínio da autonomia curricular, onde num espaço de 100 minutos, durante 100 minutos de aula, se encontram em permanência 3 professores. Estes 3 professores é um de Geografia, outro de História, um de Complemento de Educação Tecnológica, no caso disso acontecer, e Cidadania e Desenvolvimento.
e as na cidadania e desenvolvimento vão ter avaliação, e esta avaliação vai ser trabalhada no conjunto por estes 3 professores. O nosso calendário escolar para 2021-2022 é o que têm aí. Conseguem ver 2 cores diferentes, uma cor mais alaranjada e uma cor de um castanho mais escuro. Isto são os vários períodos. Temos o primeiro período que começa no dia 16 de setembro, começou com as apresentações na quinta-feira, e vai se prolongar até ao dia 12 de novembro. Aqui vai terminar o nosso primeiro período de 40 dias e depois vamos ter aqui uma avaliação que eu já vos vou explicar como é que vai acontecer. Iniciamos o nosso segundo período, nosso segundo de 4 períodos, que se vai desenvolver, vai ser interrompido no dia 17 para a interrupção do Natal e depois vai continuar até ao dia 26 de janeiro. Nesta altura vamos ter o final do semestre, final do segundo período e final de semestre, e vamos ter as avaliações quantitativas finais com a fixação depois dos resultados em pauta. Nosso terceiro período vai se iniciar no dia 31 de janeiro, vai se prolongar até ao dia 1 de abril, havendo aqui uma interrupção de carnaval de 3 dias, do dia 28 de fevereiro ao dia 2 de março. E depois vamos ter o nosso último período começa no dia 4 de abril, interrompe no dia 7 para as férias da Páscoa e depois retoma no dia 19 e vai até ao dia 6 de junho para os anos que têm exame. Este ano vamos ter os exames de 9º ano, no caso do básico, e para o 11º e 12º ano, e os outros anos, o 7º e 8º ano, vão ter aulas até ao dia 15 de junho. Este é o nosso calendário anual. Como é que se vai processar, então, este processo de período? Ao fim de 40 dias, aquela tal cor alaranjada que vocês viram, ao fim destes 40 dias, nós vamos ter uma avaliação qualitativa. Portanto, não vai haver notas de classificação quantitativa de cada uma das disciplinas, mas o que não impede que haja informações. Os diretores de turma estarão em condições de prestar informação sobre a avaliação on time, ou seja, o nosso mecanismo de avaliação é um mecanismo de avaliação absolutamente transparente. Sempre que é aplicado um instrumento de avaliação aos alunos em qualquer disciplina, seja um teste, seja uma questão de aula, um trabalho qualquer que seja para a avaliação, é registado numa plataforma informática que a ZARC utiliza, e essa informação pode ser do conhecimento dos encarregados de educação e poderão sempre, a todo momento, saber se o aluno está a ter um bom desempenho, se está com dificuldades, se é preciso pensar numa explicação, se é preciso pensar num prémio e dar uma prenda. Tudo isso é absolutamente transparente e os encarregados de educação terão toda essa informação assim que o desejem. Então, no final dos 40 dias, a avaliação coletiva, apenas para falar das atitudes. Para a escola, as atitudes dos alunos é algo absolutamente importante. Tem 20% de peso da avaliação dos alunos, portanto, é muito importante que os alunos aprendam a estar na escola, aprendam a estar com os colegas, aprendam a estar dentro da sala de aula, a circular nos corredores. Este tipo de evidências, que vos vou falar também melhor um bocadinho mais à frente, são importantíssimas que os alunos venham a desenvolver. É evidente que não temos expectativas que um aluno, quando chega cá à escola no 7º ano, consiga desenvolver todas as capacidades em termos de atitudes até ao final, porque isto é algo que nós queremos que eles vão aprendendo ao longo do tempo que vão permanecendo a ZARC, e, portanto, esta primeira avaliação qualitativa no final de 40 dias, em novembro, será muito importante por uma informação que é dada aos pais e aos alunos para saber em que é que eles têm que evoluir, em que é que eles têm que aprender a desenvolver as suas atitudes. Passados mais 40 dias, terminamos o semestre, então temos aqui uma avaliação sumativa, onde todas as disciplinas vão apresentar uma nota, como todos estamos habituados a ter. Terceiro período, 42 dias, no final haverá uma avaliação qualitativa. Nem sempre nós temos realizado esta avaliação qualitativa. O Conselho de Turma decide se é importante manter esta avaliação qualitativa intermédia e, passados 43 dias, nós vamos ter então a avaliação sumativa final e serão as notas finais do ano que vão se desenvolver também. Eu vou-vos explicar um bocadinho melhor o que é que vai acontecer. Como é que é trabalhado aqui na escola, então, atitudes e valores? Nós desenvolvemos uma grelha que demos o nome de perfil ZARCO. Este perfil ZARCO, podem olhar para aí, temos aí algumas características que os alunos deverão evidenciar.
E se repararem, temos aqui 3 cores diferentes. Temos um azul mais escuro, um azul mais claro e um azul bastante clarinho. Este conjunto de cores caracterizam o perfil Zarco, caracterizam o ser Zarco, o ter perfil que nós colocamos aqui neste nosso quadro que trabalhamos. Então nós temos que, para o azul claro, nós estamos a falar então de ser solidário e respeitador, de ser tolerante e inclusivo, estamos a falar na parte relacional dos alunos que nós queremos que eles venham a desenvolver. E isto para nós tem a ver com a cidadania. Um aluno que esteja a trabalhar as áreas da cidadania está a desenvolver as suas capacidades de ser solidário, de ser respeitador dos colegas, dos professores, de toda a comunidade, de ser tolerante e inclusivo também. Isto é cidadania. Mas temos aqui a sua capacidade de intervenção. Nós não queremos alunos que estejam aqui amorfos e sem nenhuma intervenção na aula, na escola, em casa, na sociedade. Portanto, queremos que eles sejam críticos, sejam criativos, que sejam dinâmicos e determinados, no fundo, que trabalhem, estejam disponíveis para trabalhar, que sejam inovadores, que sejam criativos, que sejam empreendedores, portanto, que avancem com ideias, que avancem com projetos, com trabalhos autónomos ou em conjunto. E temos também a parte de envolvimento, ser interessado e participativo nos trabalhos que a escola lhes propõe, ser atento e empenhado, estamos a falar também na aula, mas também fora das atividades letivas, e também autónomo e responsável. Portanto, todas estas características que os alunos no perfil Zarco queremos que evidenciem, que vão evoluindo ao longo da sua passagem pela Zarco e ao longo do ano também. A forma de trabalhar isto, temos aqui uma quantidade de indicadores e descritores. Para a cidadania temos estes 3 descritores e que, se isto é graduado, eles têm 3 pontos, 2 pontos ou 1, se apresentarem estes indicadores, estes descritores, manifesta uma atitude de respeito, contribuindo para uma convivência saudável e revelando a iniciativa. Terá 3 na nota das atitudes e valores. O mesmo acontece com a intervenção, onde revela determinação e espírito crítico por ponto de soluções, ou se, pelo contrário, raramente revela determinação e o espírito crítico e terá 1. Pronto, em nenhuma situação destas nós consideramos o 0, consideramos pronto, que eles terão sempre qualquer coisa a evidenciar. Agora, é evidente que uma nota 1 evidencia ou demonstra claramente que ele tem que evoluir, tem que se esforçar para evidenciar, de facto, que consegue trabalhar ao nível do perfil Zarco de forma diferente. A nível de envolvimento, temos 4 indicadores, também com a classificação de 4 até 1, e um exemplo do que pode acontecer é se, imaginemos que um aluno, na avaliação que lhe é atribuída, ele tem 3 na cidadania, tem 2 na intervenção e tem 3 no envolvimento, isto terá uma classificação de 80 em 100. Portanto, seria a nota a atribuir-lhe nas avaliações das atitudes para no que diz respeito à atitude. Voltando à mesma situação, 40 dias, vamos ter a avaliação qualitativa, ao fim dos 40 dias, vamos ter uma síntese por disciplina, ou seja, os professores de cada disciplina vão informar o conselho de turma sobre cada aluno e vão dar a sua opinião sobre esse aluno em relação às atitudes que eles já conseguiram evidenciar. Depois vai haver um processo de autorreflexão e compromisso e autoavaliação por parte dos alunos, ou seja, os alunos também eles próprios vão conhecer e vão trabalhar ao longo do ano o perfil Zarco, e eles próprios vão reconhecer ou não as características que já dominam, que já evidenciaram, que já sabem o que é que têm que fazer, vão fazer a sua autoavaliação e, em função disso, pronto, vai ser efetuada por parte do professor uma síntese por disciplina, onde vai haver um documento próprio para os alunos fazerem essa autorreflexão, esse compromisso e autoavaliação, e a síntese por disciplina vai passar para o conselho de turma, e o conselho de turma, portanto, não vai ser uma classificação por disciplina, mas o conjunto dos professores do conselho de turma vai definir qual é a avaliação de cada um dos alunos em conjunto. E, portanto, vai fazer uma síntese global por aluno, e é o resultado deste síntese global por aluno que vai depois passar para, na avaliação qualitativa, como informação para os encarregados de educação, e na avaliação sumativa vai passar para esta síntese global do aluno das atitudes, vai passar para a sua avaliação sumativa por disciplina, e este conjunto vai passar para a pauta de avaliação, sendo que, como já vos disse, 20% do peso da nota final é para as atitudes e 80% para os conhecimentos e capacidades.
Exigência e cumprimento de regras nas ARCO. Pronto. O Estatuto do Aluno e Ética Escolar é a legislação do Ministério da Educação que regulamenta o perfil do Estatuto do Aluno. Para a escola, o nosso perfil ZARCO diz-nos que o professor é a autoridade. É muito importante que os pais passem esta mensagem para os alunos. Pronto. A autoridade dentro da escola, dentro da sala de aula, é o professor. Os alunos podem até não concordar com alguma ordem do professor, com alguma situação que o professor esteja a exigir, mas têm que cumprir. Não podem questionar, não podem pôr em causa o trabalho dos outros alunos e do professor, e, portanto, se por um motivo não concordarem com alguma coisa, falam com o diretor de turma, falam com a direção da escola, mas as ordens que forem dadas pelo professor é para serem cumpridas no momento, não haver percas de tempo. O comportamento da sala de aula é essencial, é o respeito pelos colegas, é o respeito pelos professores, há um desenvolvimento do perfil naturalmente nessas áreas também, e associado à autoridade do professor, o comportamento da sala de aula, é expectável que o professor não tenha que estar permanentemente a intervir e que os alunos aprendam rapidamente como é que se tem que comportar. Se dentro da sala de aula há o constrangimento e há a autoridade do professor, fora da sala de aula os alunos têm que ser autónomos, porque não têm sempre alguém atrás deles a ver o que é que eles podem fazer ou não. E, portanto, fora da sala de aula é muito importante que eles também adquiram essa autonomia e essa responsabilidade de se saber comportar fora da sala de aula quando não estão com os professores. O cumprimento do horário é importantíssimo também, mais uma vez na lógica de não perder tempo. Um aluno que chega tarde sistematicamente vai interromper a aula, vai fazer com que o professor perca tempo, os colegas também estão a perder tempo e, portanto, não é nunca bom. Portanto, apelo aqui ao rigor dos pais de trazer os alunos à escola, eles virem a tempo para a escola, e se houver algum problema que justifique uma chegada atrasada às aulas, devem informar o diretor de turma para que não haja surpresas e que, portanto, as coisas corram normalmente. Trazer o material ou levar o material para a sala de aula é extremamente importante. Um aluno que está sem o material necessário dentro da sala de aula, ele não vai conseguir estar atento, não vai participar dos trabalhos, vai estar a incomodar os colegas do lado e, portanto, o material é importante que seja levado para as salas de aula. Se houver algum problema na aquisição dos materiais, ou porque estão esgotados, ou porque não se consegue arranjar, portanto, falam com o diretor de turma, que nós, a escola, iremos tentar ajudar a resolver esses problemas. O importante é que os alunos venham, efetivamente, com todo o material para a escola. O equipamento de educação física, portanto, já tem essa informação, é utilizado o equipamento de educação física, a t-shirt e os calções, é o da ZARC, pronto, que é um equipamento que é giro, os alunos gostam muito também, é adquirido na papelaria da escola. Da escola não tem fins lucrativos, portanto o preço do equipamento é bastante acessível, é muito acessível mesmo, mais barato do que de qualquer outro local, e portanto é uma forma também de haver alguma homogeneização nas aulas de educação física. Apenas o calçado, as sapatilhas é que serão escolhidas por cada um dos alunos ou dos pais. A utilização de telemóvel é regulada. Nós, durante alguns anos, nós impedíamos os alunos de ter o telemóvel na mão durante as aulas. Pronto, na mão, andam pousado em cima da secretária, eles tinham que colocar o telemóvel num local qualquer. Isso continua a estar válido porque está no regulamento interno. Os alunos, se o professor assim o entender, deverão colocar os telemóveis no parapeito da janela, no final desligados, no final da aula, os alunos vão levantar os seus telemóveis e saem. Hoje em dia é também permitido, e isto é uma questão que nós estamos aqui a evoluir, o desenvolvimento tecnológico das escolas, o digital nas escolas está presente cada vez mais. Nós vamos ser a primeira escola 5G do país e, portanto, a nossa utilização das novas tecnologias já vem de longos anos, já temos muita experiência a esse nível e começamos a perceber que, efetivamente, em muitas situações, os alunos podendo utilizar o telemóvel na aula de forma eficiente e eficaz, é uma mais-valia. Portanto, eles têm o conhecimento todo do mundo, eles têm na palma da mão, é uma questão de pesquisar, nós temos a internet na escola e, portanto, por orientação dos professores, os alunos poderão usar o telemóvel e participar com esses telemóveis durante a aula. O vestuário é importantíssimo também, eu costumo brincar com os alunos e brincar com os pais também. O vestuário evidencia um bocado a nossa maneira de sentir. Ou seja, se nós estamos vestidos de calções e chinelos, não estamos a pensar em ir trabalhar, ou ir estudar, ou ir para a escola, estamos a pensar em ir para a praia, ou ir para um sítio qualquer de divertimento. E isso condiciona também a nossa disponibilidade para trabalhar em condições. E, portanto, eu costumo apelar aos pais o cuidado com o vestuário, que não se coloca a situação de, obviamente, se vem com uma mini saia, se vem com uma t-shirt, obviamente,
obviamente que serão chamados a atenção as pessoas que vierem com vestuário desadequado, ou seja, demasiado curtas ou t-shirts demasiado elevadas, qualquer coisa, ou seja, tem que haver algum bom senso e apelo, efetivamente, que os pais também tenham essa preocupação, porque devem fazer, de olhar para os filhos antes de saírem de casa e verificar se, efetivamente, o tipo de vestuário que utilizam está adequado a uma escola e portanto, adequado a trabalhar. A gestão do tempo é algo importantíssimo. Eu costumo recomendar todos os anos aos encarregados de educação para fazerem com os vossos educandos uma gestão do tempo eficaz. Eu, quando digo gestão do tempo, não é o horário da escola, que isso nós fazemos e entregamos e eles têm que cumprir o horário, ou outro tipo de atividades que fazem fora da escola. A gestão do tempo é a gestão do tempo de vida, é a gestão do tempo que os alunos gastam a dormir, e eles têm que ter horas para dormir, o tempo que gastam com as refeições, o tempo que eles gastam na escola, o tempo que eles gastam a estudar, o tempo que eles gastam nas atividades desportivas ou extracurriculares que têm. Tudo isso tem que acontecer efetivamente no tempo que eles disponibilizam. Portanto, se fizerem esse exercício com eles, pegarem nas 24 horas do dia e forem retirando tudo, essas horas que eles vão gastando ao longo do dia, eles vão verificar que o tempo chega para tudo, e se verificarem que o tempo chega para tudo, ainda sobra para poderem brincar e namorar e jogar qualquer coisa, isso vai ser importantíssimo para eles perceberem que não têm que sobrepor coisas. Eles não têm que estar na escola, nas aulas, a pensar que lhes apetecia estar a brincar, e não têm que estar a estudar a pensar que lhes apetecia estar a brincar, nem podem estar a brincar com peso na consciência de que não estudaram em condições. Ou seja, eles assim nem estudam em condições, nem trabalham em condições, nem se divertem em condições. Portanto, esta gestão do tempo, eu recomendo vivamente que trabalhem com os vossos educandos essa contabilização da possibilidade. Apoio dos pais, obviamente que os pais, principalmente nestas faixas etárias, têm que estar por trás de tudo o que acontece com os educandos, têm que ter essa responsabilidade. Se os vossos filhos irão ser os alunos da melhor escola do país, os pais têm que ser também os melhores pais do país, e, portanto, isso verifica-se e acontece no dia-a-dia, através da vinda dos pais à escola, o contato com o diretor de turma, o acompanhamento dos filhos, trabalhar em conjunto com a escola. É muito importante que os pais e encarregados de educação tenham uma noção de que o objetivo da escola e o objetivo dos pais é o mesmo, é que os filhos tenham sucesso, que os nossos alunos tenham sucesso, e, portanto, nós temos um objetivo comum. E, portanto, temos que estar em sintonia uns com os outros. Nós temos que, se houver alguma dúvida relativamente ao que um aluno chega a casa e diz, porque houve um professor que fez e é muito mau, quando eu acho que vocês deverão ter, e eu recomendo vivamente que isso aconteça, deverão ter primeiro aquela consciência de que nós somos educadores. E como educadores, nós somos pai e mãe, e quando acontece de o pai diz uma coisa e a mãe diz outra coisa diferente, está o caldo entornado. E os alunos, os filhos, neste caso, percebem perfeitamente que os educadores não se entendem, não sabem muito bem o que é que querem, porque um diz uma coisa e outro diz outra. No caso da escola ainda é pior, porque efetivamente nós temos vários professores, muitos professores de muitas disciplinas, e ainda temos um pai e uma mãe. E nós estamos todos em sintonia e eles percebem, sim senhor, pronto, estes educadores sabem o que querem, sabem as regras que querem que eu venha a cumprir, e, portanto, eu percebo o que é que eles pretendem. E isso só acontece se, efetivamente, em nenhuma situação um encarregado de educação desautorize um professor antes de investigar efetivamente o que está a acontecer, e também nenhum professor desautorizar um encarregado de educação antes de investigar e eventualmente o que é que está a acontecer no contexto familiar também. Portanto, é aqui esta recomendação que eu faço aos pais de responsabilização. Exigência, ser pai e ser mãe é diferente de amigo, não podemos pensar efetivamente que pelo facto de nós facilitarmos na educação, no exigência, no rigor que impomos ao cumprimento das regras, isso nos torna amigos dos jovens, é um erro. Um pai e uma mãe é muito mais importante que um amigo. Pronto, e obviamente que temos que pensar que se alguns dos vossos educantes chegassem a casa a dizer, eu agora tenho um amigo que tem 40 anos ou 50 anos, se calhar vocês iam torcer o nariz. Pronto, é isso que não pode acontecer. Os amigos são os que têm a idade deles, são os próximos deles, brincam com eles. Um adulto tem outra responsabilidade, seja pai, seja mãe, seja professor, seja explicador, seja o que for, tem uma responsabilidade de adulto e não de amizade para com os jovens. O aluno no centro de todas as atenções vai exatamente na sequência do que eu vos digo. Pronto, para nós o importante são os alunos, as regras são importantíssimas, já falámos do vestuário, já falámos do horário, já falámos das atitudes, portanto, o cumprimento de todas as regras são muito importantes. A alimentação,
Relembro que o pequeno almoço é a refeição mais importante dos jovens. Convém terem um bom pequeno almoço, ou trazerem para a escola o lanche de casa. A escola é muito grande, o buffet, pronto, apesar de ser grande, nem sempre consegue dar resposta de imediato aos jovens, se não trouxerem o lanche de casa. Eles têm que tirar as senhas, têm que aprender a tirar as senhas previamente para se poderem alimentar em condições, poderem pegar na senha, ir ao buffet, ter os alimentos. Os intervalos não são muito grandes, portanto não vai haver aquela possibilidade de estarem a brincar e a conversar uns com os outros. Portanto, se não tiverem o lanche e saírem de casa sem tomar o pequeno almoço e não conseguirem lanchar na escola a tempo para não chegar atrasados às aulas, será complicado. Portanto, o trazer lanche de casa pode ser uma boa solução. A gestão do tempo, a hora de dormir é importantíssima nestas idades, têm que dormir 8, 9 horas por noite. Não é possível deixá-los ficar a ver televisão, a fazer jogos até à meia-noite ou mais, portanto, eles têm que dormir a horas, têm que trabalhar e os pais têm que incutir essa lógica de trabalho, têm que se divertir, têm que ter momentos de lazer, obviamente, mas isso a tal gestão do tempo tem que conseguir gerir isso tudo. A nível das faltas é importante porque a justificação das faltas em muitas situações é um proforme, mas o importante e o cuidado que eu chamo aqui a atenção é que se o aluno faltou, o ato administrativo de justificação não é o mais importante, é a forma como é que ele vai recuperar as aulas que perdeu. Isso sim é importante para a preparação, para o desenvolvimento das aprendizagens e é extremamente importante e, portanto, quando um aluno falta, o encarregado de educação deve estar preocupado por um lado, pela justificação administrativa da falta, mas por outro, ainda mais preocupado com a forma como o aluno vai falar com os colegas, vai falar com o professor, de forma a recuperar rapidamente as aulas que perdeu. Incutir hábitos de trabalho, obviamente, também é-vos pedido, como já vos falei, o apoio, vir à escola, reforços positivos, da mesma forma que nós devemos chamar a atenção dos alunos se eles estiverem a incumprir alguma destes aspectos que eu vos falei agora. Por outro lado, também se eles estiverem a cumprir, e felizmente aqui na escola a maioria dos nossos alunos cumpre mesmo todas estas regras que vos apresentei, nós temos que reforçar positivamente, temos que lhes dar os parabéns, temos que, no fundo, dizer sim, senhor, está no caminho certo e, portanto, continua assim. Estes reforços positivos são extremamente importantes, aliás, acontece com todos, qualquer um de nós também, no desenvolvimento das suas profissões, das suas atividades. Quando fazemos alguma coisa que até achamos que fizemos muito bem, se houver esse reconhecimento por terceiros, nós ficamos felizes, ficamos contentes e com vontade de continuar a fazer coisas boas. Em relação às estruturas funcionais de apoio que existem na escola, que são as que têm aí visíveis, algumas, neste momento de proteção devido à pandemia, não estão a funcionar em pleno. O caso da biblioteca, o caso da sala de estudo, temos aqui algumas limitações. A própria cantina e o buffet e o paparia funcionam com regras diferentes também, mas embora estejam todas elas em funcionamento, o exame mais a preparação dos alunos na altura dos exames, o extra-ARCO, o apoio suplementar que a ARCO oferece aos alunos que têm que apresentar algumas dificuldades, pronto, todo o que tem aqui, o gabinete de apoio ao aluno, as tutorias, o serviço de psicologia e orientação, cantina, o buffet, a paparia, as atividades extracurriculares que nós vamos tentar recuperar este ano, são todas atividades de apoio. As atividades extracurriculares, relembro aos pais que são atividades que acontecem dentro da escola, há muitos projetos que se vão desenvolver extracurricularmente na escola, que vão ser contabilizados para a avaliação da cidadania, para ser incluído no registro biográfico do aluno, os projetos de trabalho desenvolvidos pelos alunos ao nível da cidadania, portanto, tudo isto também é muito importante que os pais saibam o que acontece na escola e que, portanto, é importante que apoiem os alunos e até reforcem a sua participação. A página da internet da escola encontra toda a informação necessária para o que está a acontecer na escola, sobre o que está a acontecer com os vossos educandos, o contacto diretamente com a escola e, portanto, também é um espaço muito importante a poder ser utilizado. Continuamos com um ainda estranho 21-22, espero que este ainda desapareça rapidamente e, portanto, vamos ter aqui um lema importantíssimo e vamos precisar muito dos pais também nesta fase para poder trabalhar connosco. Nós temos um lema para este ano que já repetimos do ano passado, que é sermos capazes de ensinar e fazer aprender, porque neste processo de ensinar e aprender, este processo de ensino-aprendizagem é fundamental, que se por um lado nós temos metodologias de ensino adaptadas e diferentes de muitas situações, o fazer aprender, a aprendizagem em si é que é o essencial. É importante que, independentemente da forma como se ensina, que eles aprendam. E, portanto, esse aprender, neste momento, eu colocava aqui este lema que é responsabilidade social.
E quando se fala de responsabilidade social, fala de responsabilidade de proteção pessoal de cada um e, ao mesmo tempo, da responsabilidade da proteção dos outros que estão à nossa volta. E nisto não é apenas aprender responsabilidade social dentro da escola. É, essencialmente, aprender responsabilidade social fora da escola, em casa, nas partes sociais, nos convívios sociais, nos fins de semana, nas atividades extracurriculares, atividades recreativas, desportivas. Esta responsabilidade social tem que ser transportada para fora da escola, chegar às famílias e as próprias famílias também ajudarem a escola e a escola ajudar as famílias a que eles aprendam esta responsabilidade social para se protegerem, para nós verificarmos se eventualmente nós conseguimos a curto prazo, já estamos todos os professores vacinados e funcionários, a maior parte dos alunos da nossa escola também já estarão praticamente todos vacinados, os que ainda não estão, pronto, recomendo que rapidamente mal consigam que sejam vacinados para que lá está esta responsabilidade social de nós nos protegermos e protegermos também todas as pessoas que nos rodeiam. A nível da organização do trabalho pedagógico, nós vamos ter aqui, no arranque do ano, vamos ter o nosso plano de desenvolvimento, de aplicação, do desenvolvimento do digital, portanto, as novas tecnologias que vamos ter colocar nas várias disciplinas da escola. Vamos ter um trabalho a nível de equipas educativas, por exemplo, os professores todos de português do 7º ano ou do 8º vão se reunir, vão trabalhar em conjunto, vão ajudar-se ou entreajudar-se na preparação das aulas, dos testes, de forma que nós possamos ter aqui alguma homogeneidade do trabalho que é desenvolvido dentro da escola, numa disciplina e num determinado ano. Os clubes vamos tentar recuperar a existência de clubes, que recomendo que induzam os vossos filhos a vir para ingressarem nestes clubes, onde aprendem muito também, e vários projetos onde vão acontecer também medidas de aprendizagem no que diz respeito aos próprios currículos das várias disciplinas, e, portanto, o trabalho que vai ser desenvolvido em equipas educativas, em clubes e projetos, é extremamente importante que os alunos se integrem facilmente. Vamos ter numa fase inicial a recuperação de aprendizagens que eventualmente nos anos anteriores não tenham sido concretizadas e, portanto, o plano 21-23, Escola Mágica, que é promovido pelo Ministério da Educação, a escola vai implementá-lo também, vai identificar as dificuldades que os alunos apresentam e vamos atuar eficazmente e rapidamente para que os alunos, no instante, consigam entrar em velocidade de cruzeiro no ano em que se encontram. Na organização do trabalho pedagógico, nós vamos ter, no ensino básico, que é o que vos interessa, vamos ter aulas essencialmente da parte de manhã, portanto vão ter praticamente aulas durante todos os dias da manhã, da parte da tarde poderão acontecer e, eventualmente, os tais clubes, os tais trabalhos desenvolvidos pelas equipas educativas associadas a um processo de aprendizagem diferenciado do que é habitual. Vamos ter uma sala associada a cada uma das turmas, ou seja, para que os alunos, quando saem de uma aula e vão ter uma nova aula, não têm que se mudar de sala, portanto a sala vai ficar higienizada desde o início, os alunos serão sempre o mesmo, não irão sair do seu lugar dentro da sala de aula e, portanto, haverá esse cuidado de proteção dos próprios alunos, de quem está nas aulas. A oferta complementar, já vos disse que não vai ser oferta este ano no básico. A educação física, retomamos as 3 aulas da educação física. Lembro que eles não vão ter balneares, terão de levar uns toalhetes para se limparem, para se higienizarem e, portanto, tentamos sempre que a educação física seja um momento de preocupação, de evitar contactos, eles vão estar sem máscara, eles vão ter que ter, de facto, algum cuidado, os professores também já vão ter essa preocupação e, portanto, a educação física este ano vai voltar às 3 horas de aula, ao contrário do que tínhamos no ano passado, só tínhamos 2 aulas práticas e uma teórica. A educação visual, precisamente para evitar que eles estejam a mudar de espaços seletivos, vai decorrer dentro da sala de aula habitual, portanto, do mesmo local, portanto, não mudando de sala nem de lugar, e a informática vai ter sempre em todas as aulas, sejam TIC, sejam aulas de informática, vão funcionar em par pedagógico, ou seja, com 2 professores para o mesmo grupo de alunos, isto porque há turmas que temos 28 alunos e as salas de aula de informática não têm 28 computadores, ou seja, iria ser obrigatório que tivessem 2 alunos junto com o mesmo computador, assim nós vamos colocar dois professores de informática e um professor de informática fica com um grupo de alunos e o outro professor sai para outra sala com outro grupo de alunos, de forma a não haver esse contacto direto entre os jovens ou estarem muito próximos.
Voltamos ao lema que eu vos falei há bocadinho, a tal responsabilidade social. Agora estamos no controle da transmissão da Covid-19 em contexto escolar e eu iria passar a palavra à doutora Margarida Pinho, que é o nosso ponto focal e cujo e-mail tenho aqui presente também para o caso de haver alguma situação que tenham de conhecimento de algo que esteja a acontecer relativa à Covid-19. Portanto, é com a doutora Margarida, obviamente que a ligação comigo ou com a escola também serão encaminhados para a doutora Margarida, mas o nosso ponto focal é precisamente esta nossa colega, a quem eu passo neste momento a palavra. Ora, muito boa tarde, saúdo-vos desde já desejando um bom ano letivo e vinha agora falar-vos de algumas questões relacionadas com a pandemia. As medidas de prevenção nas escolas até ao momento mantêm-se. As orientações da Direção-Geral de Saúde são em tudo muito idênticas às do ano anterior e aquilo que eu gostaria de vos alertar e de salientar era exatamente o dever de permanência em casa perante quaisquer sinais e ou sintomas da doença. Esta é uma norma da Direção-Geral de Saúde que já vigorou o ano anterior e que continua atual, uma vez que o vírus não desapareceu. Estamos numa situação de facto mais confortável devido ao elevado índice de vacinação em Portugal, mas aquilo que eu queria alertar-vos é para se eventualmente um dos vossos educandos tiver este tipo de sintomas, de sinais, tosse, febre, dificuldade respiratória, alteração do paladar ou do olfato, que não o mandem para a escola. Portanto, convém ligar à Saúde 24 e acatar as ordens das autoridades de saúde. Isto mesmo independentemente de estarem vacinados ou não. É bom que se esteja vacinado, é bom para o próprio, não é? Portanto, corremos muito menos riscos em termos de agravamento da situação, não é pessoal, mas podemos continuar a ser transmissores do vírus. E já sabemos, há estudos que nos dizem que as crianças são transmissoras. Depois, na escola, é obrigatória a utilização da máscara comunitária, certificada ou cirúrgica. A escola vai disponibilizar, através de cada diretor de turma, disponibiliza um kit para cada período para os alunos e, portanto, podem utilizar essas máscaras. Convém que os alunos estejam alertados para manter o distanciamento físico e recomendado, não é? Que é, quer na sala de aula, eles, como disse o seu diretor, vão manter-se sempre no mesmo lugar. E nas aulas de educação física, privilegia-se a atividade ao ar livre sempre que for necessário. A lavagem é frequente das mãos, há postos de higienização das mãos por toda a escola, inclusivamente na entrada de cada sala, e o cumprimento da etiqueta respiratória. Ora bem, as salas, sempre que possível, os professores garantem o arejamento e a ventilação dos espaços. Claro que muitas vezes as salas tornam-se ligeiramente mais frias, mas sempre que for possível nós mantemos as janelas e portas abertas. Os alunos devem respeitar os circuitos definidos. Os vossos educandos que estão cá pela primeira vez vão entrar. Se vão para aulas que estão situadas no piso 3 ou no piso -1, devem entrar pelo portão da Avenida Vila Garcia da Rosa, ou portão de baixo, e vão pela área do ginásio. Aqueles que venham para os blocos B ou C, ou então para o piso 1, devem entrar pela entrada principal. A saída é sempre feita pela porta da Nuno Álvares Pereira. Pronto, está aí a imagem da nossa, portanto, escola, das entradas e das saídas.
a saída A e B são as saídas, as entradas, desculpem, A e B são as entradas da Avenida Vila Garcia da Rosa. Aquilo que eu tinha falado, a primeira entrada, que não é a entrada habitual, é a B, portanto é a primeira quem sobe a Avenida Vila Garcia da Rosa. A A é para aqueles que vão para a Secretaria, para os blocos B e C e também para o piso 1. A saída faz-se-á então lá por baixo, pela Avenida Dom Nuno Álvares Pereira. Vou terminar apelando à vacinação, àqueles que ainda não estão vacinados que o façam, e também referir que devem sempre comunicar à diretora de turma qualquer dúvida ou qualquer, portanto, medida que tenham através da Saúde 24 de estarem isolados, devem comunicar à diretora de turma, que por sua vez me fará chegar a mim. Eventualmente, se quiserem falar comigo ou colocar alguma dúvida, está aí o e-mail, mariapinho300@zarco, e estou completamente ao dispor. Agradeço desde já, muito boa tarde. Obrigado, doutora Margarida Pinho, pelas palavras que nos deixou. Pronto, ficam aqui as recomendações da nossa responsável pela saúde e esperemos é que, para além da doutora Margarida Pinho, todos nós sejamos responsáveis pela nossa saúde, na perspectiva de que se cada um souber proteger-se, nós estamos todos protegidos, porque se todos fizerem igual a nós, estará tudo bem. É isso que nós esperemos, efetivamente, ter confiança e acreditar num futuro mais risonho, mais saudável, e que isso vai depender naturalmente de todos nós. Eu iria passar agora a palavra ao Sr. Presidente do Conselho Geral, Dr. Joaquim Morgado, que também quis estar presente aqui connosco para vos deixar umas palavras de arranque de ano letivo. Olá, boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, quero deixar uma saudação especial aos pais e encarregados de educação que pela primeira vez têm educandos na nossa escola. Tal como já se aperceberam pelas palavras do Sr. Diretor, a escola é uma escola exigente, uma escola preocupada com a aprendizagem e com o bem-estar dos alunos. Penso que todos os pais vão gostar de ter os seus educandos na escola e já sabem que se houver algum problema, alguma situação que consideram que deve ser resolvida, a direção da escola está sempre disponível para auscultar os pais e tomar a decisão que considerar mais adequada. Em relação aos órgãos que constituem órgãos de direção, administração e gestão da escola, a escola, de acordo com a lei, é constituída, diríamos, por 4 órgãos. Um é uninominal, o Conselho Geral, o Diretor, o Conselho Pedagógico e o Conselho Administrativo. O Conselho Geral é um órgão, por exemplo, que é o órgão da direção estratégica responsável pela definição das linhas orientadoras da atividade da escola, onde aqui se enquadra, por exemplo, e vou só citar duas ou três competências, a eleição do senhor diretor, que durante este ano letivo terá que haver eleição de diretor ou recondução, a aprovação do projeto educativo da escola, que está sempre inerente ao mandato do diretor, aprovar o regulamento interno da escola, por isso, no fundo, é o documento que rege, que define quais são as regras mais específicas a nível da escola. Também também um órgão, é também um regulamento, um documento que tem a vigência do mandato do seu diretor e depois, por exemplo, também aprovar o relatório de contas de gerência. Este relatório de contas de gerência, esta aprovação é anual. Depois há também, por exemplo, a apreciação dos resultados do processo de autoavaliação e muitas outras funções, umas decorrentes da lei, outras definidas a nível do regulamento interno. A constituição deste órgão no fundo, é uma representação da comunidade educativa, tem representantes do pessoal docente, tem representantes do pessoal não docente, tem também representantes dos alunos, representantes de pais e encarregados de educação. A autarquia também está presente neste órgão e depois temos 3 entidades cooptadas. Esta minha intervenção na reunião tem estado de alguma maneira ligada ao processo, além de dar as boas-vindas e de clarificar qual é a organização, como é que a escola funciona enquanto organização, tem a ver com a eleição dos pais e encarregados de educação ou os seus representantes no Conselho Geral.
Por isso, a nível ainda da constituição do Conselho Geral, são 7, de acordo com o regulamento interno, temos 7 representantes do pessoal docente, 2 representantes do pessoal não docente, 2 representantes dos alunos, que têm que ser alunos com 16 ou mais anos de idade, temos 4 representantes de pais e encarregados de educação, 3 representantes da autarquia e 3 entidades cooptadas. Ora, o processo de eleição é diferente para o pessoal docente, não docente e para os alunos e encarregados de educação. O mandato do pessoal docente é de 4 anos, o pessoal não docente também é de 4 anos, o mandato dos alunos e dos pais e encarregados de educação é por 2 anos. Tivemos eleições para este órgão, quer para alunos, quer para pais, no início de novembro de 2019, por isso teremos eleição, em breve teremos eleição quer dos representantes dos alunos, quer dos representantes dos pais e encarregados de educação. O mecanismo de eleição, de acordo com a lei, é por lista única, lista única, o mandato por isso é por 2 anos e o mecanismo de eleição é por lista única. De acordo com a lei, quem apresenta esta lista é a Associação de Pais. Se a escola ou o agrupamento de escolas tiver Associação de Pais, se existir na escola, é a Associação de Pais que faz a apresentação da lista candidata a representantes de pais e encarregados de educação no Conselho Geral. Essa lista, como disse, tem que ter 4 representantes dos pais como efetivos e outros tantos como suplentes. Por isso, nesta altura, apelo a que os pais, de alguma maneira, estejam envolvidos neste processo de eleição para o órgão do Conselho Geral, como representantes dos pais e encarregados de educação. Podem fazer chegar à Associação de Pais, que já de seguida vai falar, a Presidente da Associação de Pais, podem fazer chegar à Associação de Pais o interesse em participar, em fazer parte da lista, e depois este mecanismo de eleição será marcado uma reunião da Assembleia Geral de Pais e Encarregados de Educação. É uma Assembleia distinta da Assembleia da Associação de Pais. Uma coisa é a Assembleia da Associação de Pais e Encarregados de Educação, outra coisa é a Assembleia Geral de Pais e Encarregados de Educação. Em anos anteriores, para não estarmos a obrigar os pais a vir 2 vezes, ou 2 vezes em tempos muito próximos à escola, temos conseguido fazer a eleição para a Associação de Pais durante o início da noite e depois, passado 1 ou 2 horas, fazer por convocatória específica a Assembleia de Pais e encarregados de educação para eleição dos representantes do Conselho Geral. Mais uma vez, apelo à participação de todos, quer na Associação de Pais, quer neste processo de eleição dos seus representantes no Conselho Geral. Por último, desejar a todos um bom ano letivo. Espero que os educandos gostem de estar na escola e, mais uma vez, se houver algum assunto que considerem que é pertinente tratar com o Conselho Geral, ou pessoalmente, ou através do e-mail do Conselho Geral, que está aqui publicado, fico a aguardar, então, qualquer contacto seja necessário para integrar a lista ao Conselho Geral. Esse contacto deverá ser feito diretamente com a Associação de Pais. Desejo a todos e a todas um bom ano letivo e despeço cordialmente. Muito obrigado, Sr. Presidente do Conselho Geral. Aproveito agora para, após estas palavras deixadas pelo Sr. Presidente, de recomendações e de auspícios para um novo ano letivo, e como foi aqui falado também, a importância da participação da Associação de Pais, que eu reforço também como uma boa escola, a melhor escola tem que ter a melhor Associação de Pais, e a melhor Associação de Pais tem que ter membros, tem que ter pais que estejam envolvidos, que estejam com a escola. Nós somos uma escola que nós não vemos os pais
como um empecilho. Pelo contrário, nós consideramos os pais, e uma associação de pais forte é importantíssima para estar connosco, para nos ajudar nas situações em que nós estamos dependentes do Ministério da Educação ou de outras instâncias, e que efetivamente os pais podem ser um instrumento fortíssimo para pressionar algumas entidades para colaborarem connosco, outros resolverem alguns problemas que a ZARC possa ter, e por isso recomendo vivamente o envolvimento dos pais na associação de pais, de forma que esta seja uma fortíssima associação de pais também. E eu passava agora a palavra à doutora Maria Rosa Carvalho, presidente em exercício da Associação de Pais. Boa tarde a todos, pais, encarregados de educação. É com muito prazer participar sempre nestas reuniões de início de ano, e como presidente da associação venho sempre desejar um bom ano, não só para os alunos, mas também para os pais, porque nestes momentos tão difíceis é importante que os pais estejam sempre presentes na educação dos seus filhos. Ao longo destes anos, os pais da associação consideram que a escola tem sempre uma política transparente em relação às suas metodologias. Por isso aqui fica o convite aos pais encarregados de educação a participarem ativamente com a associação de pais, porque temos um papel tão importante na escola que a direção faz questão de nos pedir alguma colaboração junto dos pais, e mesmo em alguns assuntos importantes para a escola. Estamos aqui presentes na associação. Esta associação faz parte do Conselho Geral, como o Dr. Joaquim Morgado já referiu, e também a convite no Conselho Pedagógico. Considero importante também algumas diretrizes, até para ver até que ponto, como vão os alunos, como vão os pais e quais são as opiniões de cada um deles, destes órgãos. Este último ano, devido à Covid, desenvolvemos os nossos projetos muito no âmbito solidário, ajudando famílias da escola que infelizmente existe alguma carência. Movemos todos os trabalhos nesse sentido. Também queria informar que iremos enviar um e-mail a todos os pais com a colaboração da direção da escola, que pretendam contribuir com uma cota de 5 euros, é uma cota anual, e juntamente enviaremos o IBAN da Associação de Pais que queiram colaborar. Pedimos se os pais pudessem participar na Associação de Pais, não só com a cota, mas também arranjando algum tempo para fazer parte desta associação. Gostaríamos de dar a volta este 2021-2022, de forma que possamos fazer mais atividades e ajudar aqui a escola a promover mais ações, não só de voluntariado, mas a vários níveis. Esta foto que está aqui presente mostra tudo aquilo que tentamos fazer em conjunto com a escola. Desejo aqui um bom ano, a todos. E julgo que junto conseguiremos aqui melhorar a escola dos nossos educandos e nossos filhos, e que contribuam positivamente para uma sociedade melhor. Contudo, um bem-aja para todos, e obrigada à direção por nós estarmos sempre presentes e a trabalharmos aqui em conjunto. Muito obrigado, doutora Maria Rosa, pelas palavras que daqui deixou. E vou terminar também deixando aqui apenas 2 ou 3 comentários finais, um deles de reforço do que foi aqui dito em relação à Associação de Pais e à importância da inscrição e participação ativamente na vida da Associação de Pais, porque ao ter essa participação estão também a contribuir para que a escola seja melhor e para os resultados e os sucessos dos vossos educantes também possam ser melhores também. E assim, mais uma vez, nós retomamos o nosso ciclo, ano após ano, da escola há mais de 60 anos que anda a construir futuros, e quando se fala de futuros, não é só os futuros dos nossos jovens, estamos a falar dos futuros dos pais, dos professores, dos funcionários. Todos nós, dia após dia, vamos construindo o nosso futuro, vamos enriquecendo a nossa vida, e esperemos que continuemos a ser uma escola de referência, uma escola de excelência, uma escola de sucessos, e nessa perspectiva eu iria deixar-vos agora aqui um aspecto que tem a ver com algo que nós temos vindo a trabalhar
nestes últimos 2 anos de pandemia. Essencialmente, nós temos de estar organizados, e quando dizemos que temos de estar organizados, é a escola na sua organização interna, é a escola na sua organização externa também, com os encarregados de educação, com outros atores externos, autarquias, empresas, etc. Nós temos de estar organizados, temos que saber como é que as coisas funcionam, os alunos têm que saber como é que as coisas funcionam, de forma a nós percebermos a organização na qual estamos inseridos. Como eu estava já a referir no início desta nossa reunião, se cada um de nós der o máximo, nós temos a garantia de que não podemos fazer mais. Demos o máximo, demos o melhor que sabíamos que podíamos e, portanto, provavelmente as coisas vão correr bem, provavelmente as coisas vão atingir os objetivos que nós queríamos. Temos que estar unidos, temos que estar a pensar que não são os professores para um lado, os funcionários para outro, os alunos para outro, os pais para outro. Não, nós temos que pensar numa lógica de organização que está a dar o máximo e, portanto, nós temos que estar solidários uns com os outros, temos que estar unidos no trabalho que vamos desenvolvendo em prol dos nossos alunos. Essencialmente, cada vez mais, nós estamos a viver momentos que nunca tínhamos vivido, os momentos da pandemia obrigaram mudança de práticas, mudança de hábitos, mudança de regras, seja na escola, seja em casa, seja no exterior, seja ao ar livre, seja onde for. Nós temos que aprender que ninguém consegue dar respostas eficazes à primeira. Podemos falhar, mas temos que estar disponíveis todos para desculparmos as pessoas que eventualmente possam cometer erros, possam cometer falhas, desculparmos a nós próprios se também entendemos que cometemos erros e cometemos falhas, e portanto esta capacidade de nós estarmos organizados, dar o máximo, continuarmos unidos e aprendermos a desculpar uns aos outros, será provavelmente o que está por trás das grandes hipóteses de sucesso que nós pretendemos. Termino deixando-vos aqui os votos de um novo ano 2021-2022 repleto de sucessos e, essencialmente, com muita saúde. Agradeço-vos imenso a vossa presença, a vossa auscultação desta nossa reunião e destas recomendações. Muito obrigado a todos.